Olá! Recentemente a minha irmã, a Manuela, Manu, então esse vídeo aqui é dedicado a você, ela estava lendo o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, chegou na parte em que o Lewis explica a Trindade, e aí ela ficou com algumas dúvidas, ficou um pouco confusa, e entrou em contato comigo, me perguntando, me pedindo para dizer, não estou entendendo um pouco o que ele está escrevendo aqui e tal, pode me dar uma ajuda? Aí eu dei uma ajuda para ela, gravei um áudio de mais ou menos uns 4, 5 minutos, explicando um pouco sobre a Trindade, até mesmo na perspectiva que o Lewis tenta trabalhar. Ele usa duas figuras interessantes quando ele vai explicar a questão da eternidade e da geração do Filho. Então esses são dois pontos fundamentais para a gente entender a própria ideia de Trindade e a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, a eternidade e a geração. Ele foi gerado, não criado antes de todas as eras. Então, essas são duas questões importantes. E aí eu perguntei se ela já tinha chegado no ponto em que o Lewis usa duas figuras. E veja que eu estou fazendo tudo isso aqui de cabeça, aqui como eu fiz com ela, tá? Eu fiz de propósito, estou gravando esse vídeo aqui sem roteiro. Por quê? Porque Pedro nos ensina que nós devemos estar sempre prontos para dar a quem pede a razão da nossa fé, ou melhor, da nossa esperança, a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. E devemos fazer isso com mansidão e temor. A razão da esperança, a palavra que é traduzida por razão, inclusive, é a palavra logos. Então nós devemos estar prontos a qualquer momento a falar sobre o logos que é a nossa esperança. Claro que eu estou adaptando um pouco porque a frase dentro do seu contexto tem um sentido, e a palavra logos ela tem diversas acepções diferentes. Mas eu estou me baseando em Pedro para dizer que eu tenho que estar sempre pronto para falar sobre o logos de Deus Cristo, e eu tenho que estar sempre pronto para falar sobre a Trindade. Então esse vídeo aqui é até um experimento, vamos ver em quanto tempo eu consigo resumir esse assunto da Trindade. Como eu estou dando uma introdução um pouquinho extensa, já mais de 2 minutos aqui, eu queria fazer a Trindade em menos de 5 minutos, mas só por conta do tempo que eu perdi na introdução, eu não vou chegar lá. Mas vamos lá então. Vamos entender, voltando para o Lewis, as figuras que o Lewis utiliza, e que a Manu ainda não tinha chego nelas, mas eu antecipei, perguntei para ela. O Lewis já usou, você já chegou na leitura a tua leitura já chegou nas figuras do fogo e dos 2 livros? Ela disse, ainda não. Bom, então, quando chegar lá, talvez você entenda um pouquinho melhor. São analogias que o Lewis usa, Eu vou até trabalhar elas aqui durante a explicação. Mas o que nós precisamos entender quando pensamos em termos da Trindade é que o único Deus, então aqui o Shema de Deuteronômio 6, aquela revelação de Deus para Israel, aquela compreensão de que há um único Deus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, essa profunda raiz monoteísta que é encontrada na tradição de Israel, na tradição judaica, no Antigo Testamento. Isso precisa ser compreendido e enfatizado. Deus é um, o único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Então, Deus é um, mas ele se manifesta em 3 pessoas. O único Deus se manifesta em 3 pessoas. Em 3 pessoas distintas, porém da mesma substância. Isso aqui é uma questão também muito importante. Essas 3 pessoas distintas, que são o único Deus, se manifestam de maneiras diferentes, mas são da mesma substância. O mesmo Deus age de formas diferentes, se manifesta de maneiras diferentes. Essa manifestação de Deus é tão significativa que chega a constituir uma própria pessoa, uma pessoa do próprio Deus, e nós não temos como compreender a realidade, não temos como atribuir significado à realidade e não temos como nos relacionar com esse único Deus se não for nessa perspectiva trinitária. A perspectiva trinitária dá sentido a toda a compreensão da criação, e a perspectiva trinitária é a única que nos permite nos relacionarmos efetivamente com Deus. Por meio da teologia natural, da compreensão da revelação geral de Deus, nós podemos chegar à compreensão de que existe um único Deus, o Pai. Os argumentos teístas tradicionais, as 5 vias de Tomás de Aquino, e os argumentos teístas revigorados, trabalhados recentemente aqui no webinário sobre apologética do Theodidatas, vão nos levar à compreensão de que existe um único Deus, um Deus criador.
Esses mesmos argumentos teístas, eles podem nos levar, inclusive, à compreensão de que esse Deus tem um logos e é um logos, porque esse Deus é uma mente criadora que organiza, não só organiza, né, na perspectiva dos gregos antigos, organiza, cria o universo, dá origem ao universo. Então, nós também chegamos, por teologia natural, ao começo da compreensão da segunda pessoa da Trindade, porque Cristo é o Logos de Deus. Mas quando nós compreendemos essa expressão de Deus na criação, especificamente considerando a criação do ser humano, nós vamos ver que essa racionalidade que é inerente a Deus em nós, ela encontra uma expressão que é uma expressão moral. E o ser humano é um ser moral, é um ser dotado de ética e é um ser que também tem uma perspectiva relacional. E aí nós vamos encontrar todas essas características em Deus, porque elas estão em nós. Se elas estão em nós, elas foram originadas da mesma mente que criou o universo. E aí então o que nós temos o Logos de Deus se manifesta a respeito do ser humano, da condição do ser humano, não com as leis da física, da biologia, da química, embora as leis da biologia estejam em nós, a bioquímica, a físico-química esteja em nós, né? Nós ficamos na Terra por conta da lei da gravidade, né? Nós não saímos voando por aí e tal, mas todas essas coisas que são expressão do Logos de Deus não dizem respeito diretamente ao ser humano enquanto ser humano. O caráter distintivo do ser humano é a moralidade e, portanto, essa moralidade está em Deus. E mais do que isso, esse aspecto relacional tem que estar em Deus também. E aí, nesse aspecto, a partir da consideração do aspecto moral e do aspecto relacional, é que nós conseguimos compreender um pouco melhor a segunda pessoa da Trindade. Nós já estávamos conseguindo compreendê-la por teologia natural, né? Pela consideração da revelação geral de Deus. E, aliás, muitos filósofos, inclusive pré-cristãos, chegaram a isso, né? Mas nós vamos compreender melhor a segunda pessoa da Trindade nesse aspecto moral, nesse aspecto relacional. E aí, ainda com uma raiz, ainda radicados ali naquela ideia da própria criação de todas as coisas, nós podemos entender que a segunda pessoa, o Filho, é uma imagem que Deus, o Pai, agora já usando a terminologia própria da Trindade, faz de si mesmo. Por meio dessa imagem que ele faz de si mesmo, ele projeta, pela sua racionalidade, a criação de todo o universo e a criação do ser humano também. Então, o Filho como a imagem que o próprio Deus faz de si mesmo, né? O próprio Pai faz de si mesmo. E essa imagem, ela contém todas as coisas, e ela contém a humanidade, o homem perfeito. A ideia de um homem perfeito, embora isso aqui não seja idealismo platônico, tá? Porque esse homem perfeito ele não é apenas uma ideia, ele foi realmente, ele se concretizou em Cristo, né? Quando o Logos de Deus, essa moralidade divina, a mente divina, se encarna, se faz carne, se torna homem, vem como um de nós, nós temos isso concretizado. Então isso pode em algum momento ressoar como um idealismo platônico, né? Mas isso não é exatamente idealismo platônico, tá? A cosmovisão cristã não é platonista, não é neoplatônica. As discussões sobre a Trindade podem até ter sido influenciadas por uma filosofia, por um sistema platônico, neoplatônico, pelos pais da igreja, na patrística, mas toda essa especulação racional não é estritamente platonismo aplicado ao cristianismo, tá bom? E aí então o Pai, fazendo essa imagem de si mesmo, gera o Filho na eternidade. Então veja só, ele foi gerado, o Filho foi gerado, não criado antes de todas as eras, na eternidade. Então o melhor até não é dizer que ele gerou, o melhor seria dizer que o Pai gera o Filho. Gerou dá uma ideia de passado, e a eternidade não se coloca em relação ao tempo com essa relação cronológica. O verbo no presente do indicativo, ele assume uma característica absoluta. O Pai gera o Filho na eternidade, o Pai faz uma imagem de si mesmo e por meio dessa imagem de si mesmo, ele cria todas as coisas. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, o Logos de Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3. E aí, então, nós temos essas duas pessoas, já compreendendo essas duas pessoas.
O Lewis usa, para a gente entender essa ideia de geração eterna, a figura do fogo, né, da luminosidade que emana do fogo. Isso, se o fogo sempre estivesse brilhando, essa luminosidade sempre emanaria dele, a luminosidade, o calor, enfim. E ele usa a figura de dois livros, um em cima do outro, né? O livro que está embaixo é a causa do que está em cima. Mas se aqueles livros estivessem ali por toda a eternidade, o livro de baixo seria a causa do segundo, sem, no entanto, aquilo ter tido um início, né? Então você não poderia cogitar de um início para aquilo, não haveria um momento em que um livro foi colocado embaixo ou em cima do outro, mas o livro de baixo continuaria sendo a causa eterna do livro de cima. O Lewis usa essas figuras para que nós possamos compreender que o Filho foi gerado e não criado pelo Pai. Mas nós ainda temos, e nós vimos que o Filho, então, é o agente do Pai na criação. Nós ainda temos o Espírito Santo, uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, só lembrando que a ortodoxia cristã vai afirmar que essas três pessoas são iguais, da mesma substância, mas distintas. E isso tem a ver muito com a forma como Deus se manifesta na história, com a forma como Deus age na criação e na história. Isso tem a ver muito com os propósitos redentivos de Deus, inclusive, né? Então, nós, se não tivéssemos sido redimidos por Deus, se Deus não tivesse vindo a nós na forma de um homem para nos redimir, nós até poderíamos chegar por especulação racional à segunda pessoa da Trindade, mas dificilmente nós compreenderíamos a segunda pessoa da Trindade em toda a sua dimensão, o Filho em toda a sua extensão, porque isso depende da revelação de Deus, como Deus se revelou, e nós também não teríamos acesso a essa pessoa que é o Deus revelado, o Deus encarnado, Cristo Jesus. Então, nós temos especulação racional anterior à própria ação de Deus se auto-revelando, né? ou simultânea, né? Se nós pensarmos na especulação teológica que existe no contexto de Israel, mas existe a especulação racional da filosofia grega. Nós temos o Deus que se revela plenamente em Cristo Jesus, e nós já vimos que o Logos, né, aquele que se encarnou em Cristo, é uma expressão da criação de Deus, é uma autoexpressão de Deus, tanto na criação de todas as coisas, quanto na compreensão do que é a humanidade perfeita, do que é a moralidade perfeita, e Cristo veio a nós para nos redimir. Eu gosto muito de um jogo de palavras, né, para compreender a Trindade, e assim a gente introduz o Espírito Santo. O Deus Trino é um Deus que é criador, o Pai, embora o Pai tenha agido por meio do Filho, do Logos, né? O Deus Trino é um Deus que é criador, que é redentor, o Filho, e que é santificador, o Espírito Santo. Agora a gente precisa entender que, tirando a hipótese da criação ex nihilo, né, quer dizer, tirando a situação da criação ex nihilo, quer dizer, de Deus trazer todas as coisas à existência por meio do seu Logos, para que Deus possa atuar na realidade, ele precisa de alguma maneira muito supranatural, para usar uma expressão do Lewis, né, de uma maneira supranatural, de uma maneira sobrenatural, a sua própria pessoa precisa interagir com a realidade. Essa interação de Deus com a realidade é dada pela pessoa do Espírito Santo. Se nós voltarmos ainda na própria eternidade, a relação que o Pai estabelece com o Filho, a natureza de amor dessa relação, ela é também compreendida em termos da pessoa do Espírito Santo. É como Lewis diz, a relação que as duas pessoas da Trindade têm uma com a outra é tão profunda e é tão incompreensível que ela mesma é uma pessoa. Mas a forma como Deus vai agir na realidade criada, a expressão da pessoa de Deus na realidade criada, como Deus está na eternidade, a expressão, a atuação direta, imediata, né? Deus agindo concretamente como um homem, essa foi a encarnação do Logos. Mas o Logos de Cristo tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. A forma como Deus vai agir na própria realidade criada é por meio do seu Espírito. A forma como Deus vai interagir conosco é por meio do seu Espírito Santo. E para que esse Espírito Santo possa nos comunicar a vida de Deus, ele precisa ser o próprio Deus. Aqui também um ponto tem que retornar um pouquinho, né?
Toda essa especulação a respeito da Trindade, especialmente da segunda pessoa da Trindade, passa pela ideia de que se Cristo não fosse homem, primeiro, né, a humanidade de Cristo, ele não poderia nos salvar. Mas como homem contaminado pelo pecado original, ele não poderia nos salvar. Então, Cristo tem que ser não apenas homem, mas tem que ser Deus. Se Cristo não fosse Deus, ele não poderia nos salvar. Apenas Deus seria capaz de nos salvar, mas Deus nos céus não poderia fazer isso. Deus, como um homem, pode fazer isso, e Deus fez isso. Deus veio a nós e se revelou na pessoa de Jesus. Então, Cristo é Deus homem, porque se ele não fosse assim, ele não poderia nos salvar, a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, porque se ele não fosse Deus, ele não poderia nos comunicar a vida de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E aí então a compreensão tradicional também, ortodoxa do cristianismo, né, dos cristãos a respeito da Trindade, e aí eu vou ter que... Aqui tem a questão da controvérsia filioque, né, o motivo do cisma da igreja ortodoxa está nisso aqui, mas enfim, eu vou ter que me ater ao raciocínio que é coerente ou a conclusão que é coerente com essa linha de raciocínio que eu expus até agora. O Pai gera o Filho na eternidade. Então isso aqui é muito importante, tá? A pessoa de Cristo é necessária, ele é eterno, ele sempre existiu, o Filho, né? Isso aqui é muito importante. Aqui tem uma grande dose de especulação filosófica e metafísica. Talvez seja um pouco difícil de entender essas coisas sem um pouco de treinamento filosófico até, não só teológico, tá? Mas o Pai gera o Filho, não cria. Cristo não é criado. Afirmar que Cristo foi criado, que o Filho foi criado, que a segunda pessoa da Trindade foi criada, é arianismo, é uma heresia. Afirmar que o Filho teve início também é uma heresia, tá? Então, assim, Cristo foi gerado, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, foi gerado na eternidade, ou é gerado na eternidade. É melhor usar o tempo no presente, como eu falei, o tempo do verbo. O Pai gera o Filho na eternidade. Na eternidade também, então, a coeternidade das três pessoas, na eternidade o Pai e o Filho emanam o Espírito Santo emana do Pai e do Filho, porque ele diz respeito, antes de qualquer coisa, a essa própria relação entre Pai e Filho, mas ele vai se manifestar especificamente na interação de Deus com as coisas criadas. E aí, nós até podemos cogitar, né, aqui já falando um pouco da revelação especial, né, de Gênesis, porque o próprio livro de Gênesis, em Gênesis 1, diz que Deus falou, né, e as coisas vieram à existência, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, façamos o homem, mas que durante a criação o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então você pode entender que nessa interação do Pai e do seu Logos, de Deus e do seu Logos, né, nesse trazer a criação à existência, o Espírito também estava ali atuando. Então, essa é uma maneira de compreender a Trindade. Um resumo é: o Deus Trino é o Deus Criador, é o Deus Redentor e o Deus Santificador. O Deus Criador, o Pai, o Deus Redentor, o Filho, o Deus Santificador, o Espírito Santo. Eu achei que eu ia fazer um vídeo curto, mas já deu quase 20 minutos. Então, em vez de ser a Trindade em menos de 5 minutos, 10 minutos, vai ser a Trindade nas palavras do professor Xavier, o título desse vídeo, tá bom? Ou a Trindade segundo o professor Xavier. Eu espero que você tenha... E outra coisa, eu não fiz nada de novo aqui, na verdade, né? Eu simplesmente juntei a explicação do Lewis com a ortodoxia cristã, com as minhas próprias impressões e com os meus estudos em filosofia, em teologia, enfim. O próprio Lewis ensina que você, quando estiver querendo ser original, dificilmente vai conseguir ser original. Agora, quando você estiver agindo naturalmente, mesmo que você use de toda a tradição que vem antes de você, e aqui ele não está falando de teologia necessariamente, ele está falando de qualquer coisa, quando você simplesmente for espontâneo, mesmo que você vá ter que se amparar em muitas coisas que já existem, você está sendo original. Então, a originalidade aqui seria apenas o meu tom, a minha forma de explicar as coisas, a Trindade segundo o professor Xavier. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, Manu, esse vídeo é dedicado a você. Se foi esse o caso, não se esqueça de
deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, ou até com aquela pessoa que às vezes fica incomodando você com essa história de que Deus é 3 e é 1, com a Trindade. E não se esqueça também de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.